Olá, amados. Números capítulo 12, o verso 16 diz assim: Depois disso partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Amados, esse é o momento exato em que o povo de Israel chega até diante da terra de Canaã. Eles concluem a sua jornada no deserto e agora era o momento exato deles tomarem posse da bênção, ou herdar a terra que Deus havia prometido. Sabe o que eu vejo, amados? Diante dessa realidade, diante do fato de que aquela geração parou diante da terra e não conseguiram ultrapassar a linha da fronteira que dividia o deserto da terra de Canaã, amados, eu percebo que no meio cristão, no contexto igreja, muitas pessoas simplesmente estão estagnadas em um dado local que passa de longe, que não se assemelha em nada com a terra de Canaã, mas nós simplesmente estagnamos, paramos, tal como fez aquela geração de Israel. Eu queria convidar você a rapidamente pensar sobre isso, pensar sobre essa questão do ultrapassar a linha da fronteira. Será que eu e você, amados, estamos vivendo dentro do contexto da terra de Canaã? Estamos gozando de tudo aquilo que a terra pode nos oferecer? Veja, nós estamos olhando uma realidade da qual muitas vezes nós não temos acessado. Pregamos, falamos de coisas da qual muitas vezes eu e você não temos vivido. Nós falamos de fé, nós falamos de milagres, nós falamos do sobrenatural de Deus, mas muitas vezes o nosso contexto, a nossa realidade não é essa. Nós precisamos entender, amados, que estar perto de Cristo ou estar próximo a Ele não é suficiente. Não adianta adentrar nas igrejas, sentar nos bancos e simplesmente ficar ouvindo as ministrações, se emocionar por muitas vezes, mas não estar verdadeiramente enxertados em Cristo. Amados, nós precisamos compreender que eu e você precisamos ultrapassar a linha da fronteira que nos leva ao sobrenatural de Deus. Eu e você precisamos ser enxertados à pessoa de Cristo. Lembre-se, as bênçãos do Pai, elas são para aqueles que foram enxertados nele, são para aqueles que conseguiram cruzar a linha, cruzar a fronteira. Aquela geração de Israel, amados, eles iriam ficar por toda a vida contemplando, ou então vendo os outros desfrutarem da terra. Percebe? Às vezes eu e você estamos exatamente nesse contexto. Nós ficamos vendo acontecer com todos do outro lado, achamos que logo vai acontecer com a gente também, só que a verdade, amados, é que não vai, porque as promessas de Deus são condicionadas às pessoas que cruzaram a linha, que estão dentro da terra, que estão desfrutando da terra. Pense comigo, um governo, ele vai amparar aos que pertencem à nação. Eu e você pertencemos à nação de Israel, a terra de Canaã também nos pertence, todo o contexto da bênção da terra pertence a nós. Nós herdamos isso em Cristo Jesus. Eu e você precisamos, amados, nos tornar cidadão dessa nova terra, adentrar verdadeiramente a terra de Canaã. Pense, o povo de Israel estava no deserto, vendo a bênção da terra prometida, sem acessá-la. Vivemos em locais onde não há nada. Eu e você vivemos em lugares onde não tem nada, mesmo estando diante da terra, mesmo estando envolvidos e inseridos no contexto igreja. Muitas vezes nós não desfrutamos de toda a bênção da parte de Deus. Irmãos, por onde nós temos andado? Que lugar é esse que eu e você estamos caminhando? Amados, por onde temos passado os nossos dias? O véu foi rasgado, o Santo dos Santos, ele agora é acessível a cada um de nós. Existe sim um novo governo, um novo domínio, uma nova cultura, porque é isto que acontece quando você entra em uma nova nação. Você se depara com uma realidade totalmente diferente, porque ainda não deixamos, amados, o Egito para trás. Por que nós deixamos a questão passada nos controlar e controlar nossa mente, tal como aconteceu com aquela geração de Israel? O que Deus fala para nós hoje é: cruze a fronteira, tome posse da herança, herde a terra que Deus prometeu. Fronteira, amados, significa
o fim de uma história e o início de uma outra história. É assim que normalmente nós entendemos como fronteira, e essa era a realidade para o povo. Era o fim da história de sofrimento, de dor, de escravidão, e era o momento exato em que agora eles iriam fazer parte de um novo domínio, de uma nova nação. Eles estariam sob a total orientação e condução da parte de Deus. Amados, fronteira divide o poder. Não é assim que acontece nos nossos dias? Até onde vai o domínio de uma nação e até onde para o domínio da outra nação. É assim que acontece. Uma vez adentrando a fronteira, você passa a viver sob uma nova realidade. O seu contexto agora se torna outro. Veja, na fronteira, a nova realidade, ela fica bem próxima, ela está de fácil alcance. Talvez eu e você estamos exatamente vislumbrando a terra, observando o outro lado da fronteira, mas tal como foi com aquela geração, nós não temos vivido a realidade da parte de Deus, não temos acessado e desfrutado do contexto de bênção que essa nova terra ou nova pátria pode nos oferecer. Amados, a verdade é que somente quem cruza a linha tem acesso a essa nova realidade que está do outro lado da fronteira. Nós precisamos cruzar a linha. Não precisamos passar a nossa vida vendo Canaã tão de perto, sem poder tocá-la. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Passar a vida toda na igreja, sem acessar o sobrenatural de Deus. Nós não podemos fazer isso. O que nós estamos fazendo com a nossa fé, com a nossa vida cristã, amados, se contentando com as migalhas que o mundo oferece, as migalhas de um deserto. A terra de Canaã está à nossa frente. Nós temos muitas vezes clamado por chuva, implorado a Deus por chuva, mas a grande verdade é que nós nem mesmo aramos a terra. Nós estamos estagnados, parados no mesmo lugar. É como receber as promessas de Deus. Amados, como que nós vamos herdar as promessas do Pai, se desde o dia em que ela chegou para nós, nós não saímos do lugar, nós estamos parados na mesma realidade que nada tem a ver com a igreja de Cristo? É hora de eu e você nos levantarmos, nos mobilizarmos e cruzarmos a fronteira, em nome de Jesus. Cruze a linha, amado, adentre a essa nova realidade do novo governo, que é o governo de Cristo, que vem da parte de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu recordo com você sobre o salmista que escreve o Salmo 73. Veja, amados, que naquele momento ele questiona a posição próspera dos ímpios em detrimento à sua condição difícil de dores e de dificuldades. Em um dado momento do Salmo, precisamente no verso 17, ele diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus. Irmãos, quando o salmista se aproxima do Pai, quando ele vai à presença do Pai, algo acontece, algo novo acontece na vida dele. E nos versos 23 em diante, ele passa a dizer o seguinte: todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e a minha porção para sempre. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Meu irmão, adentre a terra, não fique vislumbrando ao longe, você tem acesso a ela. Cruze a fronteira, porque pode acontecer conosco tal como aconteceu com aquela geração que tinha o título de judeu, que tinha o título de povo da promessa, que tinha acesso à presença e até aos milagres, visualizavam tudo isso, mas aquilo não entrou na mente, não entrou no coração, porque eles nunca cruzaram a fronteira. Por isso aquela geração morreu naquele deserto. Amados, a nossa jornada, não podemos chegar no fim da nossa jornada e simplesmente nos deparar como uma reprovação da parte de Deus. Deus nos receberá em glória. Para isso, amados, basta que eu e você cruze a fronteira, cruze a linha da fronteira, adentre a nova realidade do novo governo, da nova cultura, da nova nação, a nova realidade, amados, que está inserida no contexto sobrenatural de Deus, onde eu e você
verdadeiramente viveremos as bênçãos da parte do Pai, onde o conselho do Pai nos guia, onde Ele nos recebe em glória, onde Ele segura a nossa mão, onde Ele nos sustenta. Amados, creia nessa palavra, tome posse dela e em nome de Jesus, cruze a linha da fronteira, que a graça do Pai, amados, possa nos encher e que eu e você tenhamos o discernimento e a ousadia de ultrapassar a linha e viver o que verdadeiramente está reservado a cada um de nós. Creia nessa palavra, meu irmão, guarde ela no seu coração. Viva com essa convicção de que você nasceu para herdar a terra prometida e para viver sob o contexto dela, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.